Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live aqui no canal Como Superar Mães Narcisistas. Eu sou a Virginia Coser, sou sobrevivente, especialista na superação do narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, sou terapeuta Ayurveda e também psicanalista em formação. Hoje tem uma live especial com a Bruna, lá do perfil do Instagram, relatos.filha de mãe narcisista. Já Filha de aproveita narcisista. para filha de mãe, filha de narcisista, né? Não de mãe. E Tá no automático. Relatos.filha de narcisista. Já aproveita, abre seu Instagram, já segue a Bruna lá. Aproveita para me seguir também, virginia.coser. A Bruna vai dar um relato dela, né? O relato da história dela. É interessante avaliar, né? Perceber se você se encaixa, né, nesse perfil também. Para quem está em busca de informações sobre como que a mãe narcisista age, é uma boa oportunidade, e é uma oportunidade também de você conhecer e divulgar o narcisismo. Então, já curte, já compartilha lá nos grupos de ajuda do Facebook, no seu Facebook, não precisa marcar sua mãe narcisista, só compartilha que às vezes uma pessoa que não conhece o tema vai olhar e vai falar assim, a minha sogra é assim, a minha mãe é assim, você acaba salvando uma vida sem saber, né, só pelo fato de compartilhar. Então já dá aquela curtida que você ajuda o canal a crescer, comenta, se você tiver dúvidas no final, vai estar aberto para dúvidas, você pode perguntar tanto para a Bruna quanto para mim. No final, a gente vai abrir aí para as perguntas, tá bom? Bruna, por favor, se apresente. boa noite, gente. Eu sou a Bruna. Eu sou, né, a dona do perfil do Relatos.filha de narcisista. Eu tenho 30 anos e eu decidi criar esse perfil porque depois que eu descobri o narcisismo, já faz alguns anos, depois que eu descobri que a minha mãe é narcisista, eu me sentia muito sozinha, das pessoas não entenderem o porquê, né, a minha mãe me tratava diferente, e não entenderem por causa daqueles clichês de toda mãe, toda mãe te ama, enfim. Então eu busquei de início ter assim essa companhia, saber se tinham mais pessoas, mais filhos e filhas que passavam pela mesma situação que é quem poderia me entender. Então essa comunidade cresceu cada vez mais e hoje, como eu estou no meu processo de cura, eu compartilho no Instagram e no YouTube não só os meus relatos, mas também tudo para a gente poder se curar, que eu acho que é o mais importante. Como que é o YouTube? O YouTube é Relatos, Filha de Narcisista, também. É igual também. Eu vou colocar o link também aqui no chat, tá, gente? Enquanto a Bruna vai falando, eu vou colocar o link para vocês também se inscreverem. Ô, Bruna, tem quanto tempo que você tem o perfil e o canal? O perfil eu criei, acho que foi ano passado, se eu não me engano. Comecei com o perfil do Instagram. O canal eu criei um pouco mais recente, né? Eu posto os áudios lá, por enquanto eu ainda assim não apareço, porque eu tinha medo de aparecer, né? Mas isso já Compreendo, mudou. super compreendo. Mas isso É, já a gente mudou tá porque aqui. eu acho que não tem mais o que esconder. Eu vou contar ao longo daqui do relato que eu já acabei falando para ela, então acho que não tem mais muito o que esconder. É verdade. Gente, a Bruna também, ela é afiliada do meu curso, então quem quiser comprar, você vai estar abençoando a vida dela, além de estar reconstruindo a sua vida, reconstruindo tudo o que você sofreu, todas as suas dores, tanto a cura emocional, como colocar bordas e limites, síndrome da boazinha, procrastinação, isso tudo você trabalha. São mais de 136 aulas distribuídas em mais de 3.000 minutos em horas aulas. Tem o certificado, você faz a compra pela Hotmart, que é a maior plataforma de vendas de curso online, pode dividir em 12 vezes sem juros, e aí o link está aqui na descrição.
quem efetuar a compra dê a preferência aí para a Bruna, para você estar auxiliando, se auxiliando, abençoando ela, abençoando a minha vida, a minha família e reconstruindo a sua vida. Bruna, como que foi a sua infância? Você pode contar um pouquinho para gente? Claro. Bom, na minha infância, hoje eu consigo perceber o tipo de abuso que ocorria. Mas eu até no vídeo da Virgínia, né, falando sobre, hoje eu consigo perceber que ela me tratava como uma boneca. Tanto eu quanto o meu irmão, que é mais velho, né? Ele é mais velho do que eu, 5 anos. Nós tínhamos que estar sempre impecáveis. Me vestia como uma boneca, de vestido, de frufru, de lacinho, e tinha muita competição. Ela tem muitas irmãs, né? Então tinha muita competição para ver qual filho estava mais bem vestido, assim, nas festinhas de aniversário. E eu queria correr, brincar, pular, e ela sempre ficava nervosa porque eu não podia me desmontar. Eu tinha que estar perfeita, né, o tempo todo. Então, essa parte da infância, ela mostrou pela gente, por esse cuidado que as pessoas acham que é um cuidado, que ela era uma boa Né? mãe, que ela deixava a gente, nossa, impecáveis, olha como os filhos dela são impecáveis, entendeu? Então o narcisismo já começou aí, já. Desde essa época. Você notava alguma diferença na infância entre você e seu irmão de tratamento? Sim, ele é o dourado, meu irmão é o filho dourado. Ele foi o primeiro, né? Então ele foi muito desejado por ela, e eu cresci ouvindo isso, que quem queria ele era ela tinha muita vontade de ter um filho homem, e quem me queria era o meu pai, que meu pai sempre sonhou em ter uma filha menina. Então eu cresci ouvindo isso. Ouvindo. Mas ela tratava vocês diferente na infância ou não? Olha, na infância mesmo, eu acredito que não. Só questão assim, quando a gente cresceu um pouquinho mais, caso eu pedisse para ela fazer um bolo, ela dava uma desculpa, ela estava sempre ocupada, alguma coisa assim. Mas já o meu irmão não. Se ele pedisse alguma coisa, ela fazia na hora, ela dava um jeito de fazer no mesmo instante. Era motivo de Nossa. ciúmes, né? E quando que você acha que, assim, na adolescência que foi que essa diferença gritante passou a ser mais visível? Sim, foi na adolescência, porque aí ela já começou a triangulação, ela já começou a comparar muito nós dois. Por exemplo, ela até fala num relato que eu fiz no Instagram que ele era muito bom em matemática e eu era ótima em português e inglês, e ele se dava bem nas coisas mais lógicas, né? Mas o que eu fazia nunca era motivo para ser elogiado. Quando eu tirava uma nota boa, eu não fiz mais que obrigação. E ele já era assim: nossa, meu filho entende tudo, olha como ele é inteligente. E eu falava: olha, mas eu também entendo, eu também sei, eu falo algumas coisas de inglês, eu aprendi sozinha. E ela falava assim: ah, tá bom, tipo, legal. Uhum, sabe? Não faz mais que a sua obrigação. Muitas vezes foi assim. E colocava Hum. eu e ele um contra o outro. E o seu pai era presente na relação? Então, o meu pai, ela se separou do meu pai quando a gente era muito pequeno. Eu acho que eu devia ter uns 2 anos, eu não me recordo bem. E aí Então a ela. triangulação era entre você e seu irmão sempre? Isso, eu e meu irmão, sempre. O meu pai, ele sempre morou em outro, no interior de São Paulo, e a gente morava aqui na capital. Então a gente não tinha tanto contato assim físico, mas tinha por telefone. E vocês, na infância, ela agredia ou não? Olha, ela piorou assim nessa questão de agressão comigo na adolescência.
Na adolescência, ela chegava a me agredir, sim, por pequenas coisas, coisas extremamente idiotas, algo que desagradava ela. Ela chegava às vezes do serviço estressada e sobrava para todo mundo, e uma das que sobrava mais, obviamente, era eu. Então ela já me agredia assim fisicamente, ela falava que eu respondia muito, mas eu respondia no sentido de falar, não, mãe, eu não fiz isso, não, não fui eu que, sei lá, deixei a louça suja, porque tudo isso era motivo para ela fazer um Legal. auê, Imagino. entendeu? Sim, sim. E aí foi a partir da puberdade, então, que essas agressões começaram. Na infância, não. Não, na infância não. Na infância que eu me Você era o lembre, não. revidador, era a Isso, bonequinha e seu irmão bonequinho. E sim. aí, como é que foi a sua adolescência? Então, na adolescência, a gente sempre teve muito conflito. Eu sempre via como as mães das minhas amiguinhas tratavam elas, e eu já me ligou aquele alerta de falar assim, mas a minha relação com a minha mãe não é assim. Por que a minha mãe não me trata assim? Eu faço de tudo para agradar ela e parece que nunca é o suficiente. E aí foi aí que eu comecei a falar, tem alguma coisa de errado. Foi quando eu comecei a pensar que tinha alguma coisa de errado com ela. E seu irmão nessa época nem imaginava nada, né? Achava tudo normal, ou não? Não, então, ele, ele sempre foi assim, o dourado, e ele nunca, vamos dizer assim, ele nunca gostou disso. Ele não gostava de ser paparicado, vamos dizer assim. Só que, claro que, como ele não entendia nada, ele achava, às vezes ele achava bom. Então, às vezes ele ficava assim contra mim, falando que eu tinha que ajudar mais a nossa mãe, que eu estava sendo mal criada. Então, muitas das vezes ele ficava assim do lado dela e ele ficou entre duas, né? Ou às vezes ele ficava do lado dela, ou às vezes ele via que ela estava exagerando e tentava fazer alguma coisa, mas também sem sucesso. Não conseguia me ajudar. Ele tem quantos anos a mais? 5 anos de diferença de mim. Agora ele é quase 5 anos. E aí na adolescência como que foi? Foi brigas ou entre você e seu irmão ou só entre você e sua mãe? Você era a ovelha negra da família, era rebelde ou não? Sempre, né? Então, eu com ele, a gente se dava muito bem. Em alguns aspectos, a gente gostava das mesmas coisas, gostava do mesmo estilo de música, então a gente se dava bem em muitos aspectos. Mas eu percebia que ela tinha ciúmes da nossa relação. Hoje eu vejo que eu acredito que é porque ela se sentia sobrando, sabe? E ela sempre quer ser o centro das atenções. Então, é aí que começava o jogo de triangulação, Hum. porque ela falava algo que eu não falei, aí ela falava para o meu irmão, aí a gente não conversava, então gerava a briga, aí um ficava com raiva do outro, sem saber exatamente o motivo, porque estava com raiva, e aí acontecia muito disso. Aí a gente acabava brigando, sendo que Uhum. era boa a relação, mas às vezes a gente brigava. E com ela triangulando, né? E aí você Sim, passou a adolescência, na fase adulta, como que foi esse início de fase adulta para você? olha, sempre foi conturbada a minha relação com ela. Não, nunca teve assim paz. Eu falo que ela é o tipo de pessoa que gosta do caos. Ela gosta da briga. Quando tá tudo bem, ela precisa arrumar um motivo para brigar. Ela precisa arrumar alguma coisa para tirar a paz da casa. Então, sempre foi assim. E principalmente na questão financeira. Ela é
mercenária. Ela pôde, o que ela pôde arrancar, tanto o meu quanto do meu irmão, ela fez, Hum. principalmente. E nessas manipulações para arrancar dinheiro de vocês, o que que ela dizia que fazia vocês cederem? Ela falava assim que precisava pagar as contas da casa, que era as contas da casa vocês precisam ajudar. Ela sempre colocou isso na nossa cabeça, que a gente tinha que ajudar. E aí a gente ajudava normal, tudo bem. Só que eu acho que o pior foi quando isso me impedia de fazer um curso, que eu até falei já no Instagram sobre isso. Me impedia de estudar, de pagar, trabalhar e fazer um curso de inglês, que eu tinha o sonho de fazer. E aí ela falava assim, ela tentou me impedir, e aí ela falava assim, não, você não tem dinheiro para fazer. Porque se você for fazer esse curso, que era um curso um pouco caro na época, ela falava assim que aí eu não ia conseguir dar o dinheiro para ela. Só que depois eu e meu irmão, a gente tentou, a gente queria pagar, pegar a conta, ir lá na lotérica que seja e pagar. Ela não queria deixar. Ela queria o dinheiro na mão dela, para ela fazer o Ela que fazia o ela que quisesse. Uhum. E enquanto a gente estava, às vezes, passando um perrengue ou outro, ela aparecia com bolsa nova, com sapato novo, e a gente ali só dando dinheiro, e ela só aparecendo com coisa nova. E tanto você quanto seu irmão, né? Sempre cediam. Sim. Sim, a gente era manipulado, né? Totalmente. A É. gente cedia achando que estava fazendo o bem, né? Fazendo para ajudar nas contas, mas aí também quando a gente parou para ver, fizemos literalmente as contas. Quanto que custa a água, quanto custa a luz, e todas as contas da casa, o dinheiro que eu e ele dava e que o marido dela na época também ajudava a pagar as contas, esse dinheiro dava, sobrava, e enquanto a gente estava no perrengue, ela estava esbanjando com o nosso dinheiro. Nossa. E isso foi até que idade? Olha, isso foi até uns 20 e poucos anos. Nossa, acho que até uns 24, 25, que eu também já não aguentava mais, assim, porque aí me impedia de estudar. Eu nunca consegui fazer faculdade. Claro que eu podia ter tentado outras formas, mas essa manipulação e É, meu psicológico tão abalado, eu não eu conseguia imagino. pensar nisso. Eu não tinha cabeça, né, para pensar como eu poderia sair dessa situação. Era sempre uma pressão. E é, você conseguiu parar de estar dando dinheiro para ela, você e seu irmão, ou ainda vocês continuam ainda dando dinheiro, ajudando? Hoje em dia ele não mora mais, né, com a gente, ele já é casado e não mora mais aqui. Mas eu também, eu moro, né, ainda, infelizmente ainda estou em cativeiro, que é como a gente diz, né, mas claro que não é um cativeiro literal, né, não estou presa, Uhum. não entre aspas, né, não presa fisicamente, mas a Fisicamente, não. prisão é aqui, né. E aí, Então, mas hoje você não tem mais essa extorsão financeira, né? então, mais ou menos, porque ela tenta, mas não consegue. Eu Ela pago, trabalha, sim, ela trabalha com uma prima minha. Mas também é assim, é informal. olha, a mídia está dizendo, eu me libertei, com 34 anos tive que dar 10 mil para ela sair da minha casa. É mole, gente. Meu Deus, nossa, Como elas gostam de dinheiro, né? A maioria, eu fiz uma exato. enquete uma vez, a maioria não trabalha, a maioria sempre foi sustentada pelos filhos ou pelo marido, a maioria pelos maridos, né? Como que elas gostam Ela, de dinheiro, mas não gostam de trabalhar, né? A maioria não. sim,
Ela fala isso, já falou isso várias vezes, que a minha obrigação e do meu irmão era sustentar ela, que a gente tinha que fazer isso. É o perfil vitimista, né? Tem a mãe narcisista que tem Exato. um perfil vitimista, e essa vai extorquir, vai extorquir, vai extorquir mesmo. Vai estar sempre se vitimando, ai, coitadinha de mim, tem que pagar isso, Exato. tem que pagar aquilo, e vai ter a mãe narcisista que é a rainha do empoderamento, né? Que é a super woman. A Isso. minha mãe é do estilo. Eu precisar da Virgínia, ela morre de fome, mas não pede um copo d'água se um dia precisar, porque é muito orgulhosa. Então tem esses dois perfis, tá, gente? Tem o perfil da mãe narcisista, que é essa vitimista, que É a suga, minha, e super tem vitimista. essa, e aí tem essa que não se vitima, a não ser que, ai, minha filha fala mal de mim, mas também não é muito orgulhosa e jamais pediria um favor que fosse para um filho, que dirá o dinheiro. E essas que são Uhum. assim super, né, orgulhosas e eu sou isso e aquilo, eu tenho dinheiro. Normalmente, ao invés de extorquir, elas usam o dinheiro para comprar os filhos e para que esses filhos fiquem dependendo financeiramente dela, infantilizam, e fazem esse filho crescer dependente emocional e financeiro dela, ao invés de extorquir. Tem essas duas questões aí. Ó, a Uhum. minha é vitimista e orgulhosa, tá vendo? Tem um É, misto também. a minha também é bastante orgulhosa, porque às vezes, como a gente está na mesma casa, né? Se eu cozinhei algo, fiz alguma comida, ela não pede. Ela pode morrer ali com vontade, mas ela não pede. Olha. A Manuela está dizendo que quando ficam com mais idade, com problemas de saúde, é pior ainda a extorsão financeira. Ah, sem É dúvida. verdade, é É verdade. dinheiro para remédio, para plano de saúde, para ir médico. Se você tem carro, ela quer fazer você de Uber, e por aí vai, né? Ela fez isso com meu marido. Fez, Ó, nossa, fazia ele de chofer, de escravo. Fazia ele no mesmo dia em 5 mercados diferentes, porque cada mercado ela comprava uma coisa. Então ela fez isso com ele e ele tentando assim, né, não criar conflitos e tal, ele cedia e eu falei, não, pô, peraí, você tá sendo abusado também, então a gente vai cortar isso aqui. como que está a relação de vocês com a pandemia? Como é que você está aí Então, lidando com isso? Eu imagino como então, deve ser difícil, gente. tá bem complicada no sentido de que eu trabalhava fazendo doces, né, com docinhos e eu vendia para os comerciantes também. Mas, como tudo fechou e é realmente muito perigoso, a gente está em lockdown, não pode sair, eu acabei perdendo essa parte, né, de sair, que também me ajudava a espairecer um pouco, né, enfim, para não ficar o tempo todo no ambiente tóxico. Então, essa parte complicou bastante e a gente, assim, tenta fugir o máximo possível, que é isso que eu acabo falando, né, para as meninas, como eu tô aqui dentro ainda, eu tento evitar ao máximo encontrar com ela, porque senão sempre tem alguma coisa. Ai, eu fazia pedra cinza inconsciente, né? Que eu não sabia nada de narcisismo. Uhum. Então eu ficava o dia inteiro fora. O máximo que eu podia só ir em casa para dormir. E olha isso que me salvava. Então eu fico pensando, meu Deus, como as meninas estão aguentando na pandemia. Como os meninos, né, É, os guerreiros aí estão aguentando, porque não deve estar sendo fácil. O que que você no faz para começo, poder, já que você não está saindo, para lidar então, com Virginia, assim? assim, no começo, no primeiro lockdown lá atrás, quando começou a pandemia, eu tive uma crise de ansiedade fortíssima, cheguei a ter pânico, né? Porque eu já fui diagnosticada, tenho ansiedade, agorafobia e por aí Hum, vai, né? E foi essa crise de ansiedade fortíssima eu tive no começo da pandemia, porque a gente não sabia, né, o que estava vivendo, como era o vírus, enfim. E mais o agravante dela me perseguindo, querendo saber da minha vida e como eu ainda estava saindo para a rua para vender,
ela ficava preocupada de eu trazer o Covid para ela, né? Ficava com medo, mas ao mesmo tempo ela não parava quieta em casa. Então, o problema era somente eu. E É. ela falava assim: Elas não você não conseguem ficar pode. em casa. Né? Então, não conseguia parar quieta. Até o momento em que, enfim, uma pessoa Não pode. próxima dela pegou Covid, daí ela ficou com medo e aí ficou Que mais tem em esse perfil casa. também. As vitimistas normalmente morrem de medo de morrer e Sim, não ficam trancadas, e a outra parte são as Highlanders, né? As imortais. A sim. minha é do estilo imortal. Não tem Covid, só pega Covid quem não tem Deus, eu tenho Deus, e passa, vive passeando, indo para a cidade, para a capital, despreocupada com a Então, vida. o problema é que assim, ela não pega nada, pode ir, pode ir, pode vir. E aí, eu e meu marido, no caso, que é a gente que pode trazer o vírus. Então, porque ela sempre quer culpar alguém. É É. sempre a culpa do outro. Então, caso aconteça alguma coisa, é tipo como se fosse a nossa culpa. Então, era isso que ela Seu queria marido jogar. mora com vocês aí? Mora, mora com a gente. A Ainda gente bem, né? Porque teve se um. fosse só você sozinha com ela, ia ser mais difícil. Eu acho que eu já tinha sucumbido. Eu acho que se fosse só eu e ela, ele me ajuda demais. Ele mantém a minha cabeça forte, né? Eu sou muito grata a Deus por ter ele, justamente por isso, para ele me manter assim sã. Mas é muito difícil. E no dia a dia, como que você faz? Você fica mais parte do tempo no seu quarto? Como você faz para sobreviver Fico a essa maior condição? parte do tempo trancada no quarto, fico no quarto, evito ao máximo encontrá-la. E eu até falei sobre isso, que é difícil às vezes entender o método Pedra Cinza. Se você só lê o que é o método e como faz, às vezes fica difícil entender. Então, eu até falei que eu faço como se fosse um pedra cinza, vamos dizer assim, personalizado, que eu encontrei uma forma dele se encaixar um pouco melhor para mim. Então, assim, eu consigo conviver até um certo ponto com ela, mas eu aprendi a me impor. Eu não deixo com que ela fale nada ou pergunte algo. Se eu não quero responder, eu simplesmente não respondo. E se eu vejo que ela está insistindo, querendo criar aquele conflito comigo, eu deixo ela falando sozinha, vira as Isso costas aí, simplesmente e sai. exatamente. Eu não discuto mais com ela. É perda de tempo total. Eu Sim, fazia a é mesma perda de coisa tempo. de forma inconsciente, gente. Eu também, ela gritava, fazia barraco. Eu era igual uma Sim. pedra mesmo. Um dia eu olhava assim, tava com a cabeça lá em Nárnia, e É assim, claro, ficava difícil. triste, me abalava, Sim. mas eu não me arrependo de nunca ter agredido, de nunca ter gritado, de nunca ter respondido, eu só respondi uma vez. E não me arrependo, porque você acaba, quanto mais confronto, mais desgaste, né? Então, é fingir Exato. que você é uma pedra, literalmente. E ficar ligada nas perguntas, porque elas fazem perguntas querendo saber, e dar o Tudo. mínimo possível de informação, ou dar respostas muito diretas, né? E, Uhum. você foi em tal lugar? Fui, ponto. Ah, mas você viu se fulano estava lá? Não vi. Ah, É. depois você foi aonde? Não, depois eu vim para cá. Ponto. Não Tem ficar se coisas prolongando. que eu acabo nem respondendo, assim, eu fui o tipo de pessoa que discutia muito antes, porque assim, eu sou muito sincera e muito justa, então, antigamente quando ela falava os absurdos que ela falava, eu não queria deixar passar, eu já fui, gente, essa pessoa que discutia, e eu percebi que isso não agrega em nada para mim, só me deixava triste, chateada, magoada, nervosa, com E mais problemas. suprimento para ela usar com a sua resposta. Exatamente, mais suprimento para ela falar, olha, tá vendo como essa menina me desobedece? Tá vendo como essa menina
acaba comigo, não sei o que, ela sempre fez o drama, a vitimização. Então, eu percebi que não adiantava discutir. Ela não vai mudar. Então, que eu mude para eu parar de sofrer. Isso aí. Até você conseguir sair daí. Vamos comprar o Exatamente. curso, gente. Clica no link aí Vamos, da por Bru. favor. Eu estou Comprem o curso trabalhando com para essa parte digital, gosto muito de tudo isso, então que eu faço o curso, né? Vendo o curso porque eu realmente acredito, gente, no curso da Virgínia, porque é como eu falo. Não importa se você está no cativeiro ou se você já se libertou. A gente precisa da nossa cura emocional, da nossa cura psicológica. A gente precisa seguir em frente com a nossa vida. Porque senão, por mais que a gente esteja fora, quem já casou, já saiu de casa, você não consegue libertar a sua mente se você não se cura. também é verdade. Pode ter 3.000 quilômetros de distância. Se você ainda está se conectado emocionalmente, vai ter sofrimento. Se Sim, não tem a cura da criança interior, se você não trabalha a automaternagem, não aprende a colocar essas bordas e esses limites, muitas pessoas perguntam: tem como colocar bordas e limites? Tem, gente. Tem uma aula no curso só para colocar bordas e limites morando com a mãe narcisista. Porque algumas coisas, dependendo da mãe narcisista, você consegue evoluir até para um contato zero. É possível. sim. Depende dessa mãe que vai estar aí do outro lado, né? Mas Uhum. você consegue colocar o mínimo de bordas possíveis, sim, tendo esse empoderamento, tendo essa firmeza e fazendo ela perceber que você não é mais manipulável, que você não é mais bobinho e Exatamente. bobinha. É assim que elas começam a atacar menos, porque percebem que a máscara delas, elas pensam que a gente nunca sabe, né, da máscara, né, mas supõem Uhum. que a máscara está começando a cair. Então, elas Sim. começam a atacar menos. Então, é possível colocar essas bordas sim, gente. Ó, o primeiro link é o link da Bruna. Façam a compra e estejam aí abençoando a vida dela, para ela em breve estar saindo do cativeiro. Ô, Ai, em Bruna, nome de Jesus. me conta como que foi quando você descobriu e você tinha que idade? Eu tinha 27 anos e eu descobri pelo programa, né, do Fantástico, naquela reportagem sobre mães 2017. narcisistas. Aham. Isso. E assim que eu comecei a ouvir, eu assistia sempre, né? Então, quando eu comecei a ouvir o que estava sendo falado ali, eu fiquei em choque. Eu já tinha ansiedade, né, nessa época, mas não sabia. Eu fiquei muito assim, com falta de ar, assim, porque eu falei assim, meu Deus, é ela todinha. Descreveu ela completamente. Então, para mim foi um baque, foi um choque, assim, de realidade que foi como um soco na boca do estômago. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz de. Agora sim eu sabia o que estava acontecendo. Agora sim eu tinha um norte. Porque até então eu achava que ela tinha transtorno bipolar. Porque uma hora ela estava de um jeito, uma hora ela estava de outro. Então eu achava isso. Só que é muito pior, né? Infelizmente a gente descobre, mas é muito pior. E aí você assistiu a reportagem e começou a fazer busca na internet, e aí Fui, foi tudo se encaixando, né? sim, fui correndo para a internet e coloquei, né, mães narcisistas. E cada coisa que eu lia encaixava mais. Aí eu comecei a entender toda a minha infância, adolescência, o porquê acontecia tantas coisas. E aí eu fiquei assim vidrada procurando sobre isso e foi bem triste, assim, Eu né? Foi, imagino. foi bem complicado, mas eu estava feliz por finalmente saber o que era e como eu podia, vamos dizer assim, como lidar, né? Saber reverter isso para mim, né, no caso. Sim, E que bom que aí descobri. Como essa aí reportagem foi importante, gente. Como eu foi. queria que Que eles a fizessem Globo novamente. fizessem outra, em um outro programa, a Record também, que é uma emissora bem grande, mas parece que não há interesse, né, infelizmente. Eles falam que, assim, tem mães abusivas nas novelas, mas não falam o nome do transtorno, né?
O Não importante é falam. falar o nome, citar o nome. Ai, puxa vida, É torço que um um. dia vire, sei lá, uma novela, quem sabe, sei É, lá, ou passa no Fantástico de novo, ou o Globo mas é Repórter, um sei lá. tabu, né? É um tabu ainda para a sociedade dizer que a É, mãe. É, porque é como eu falo brincando, as pessoas acham que a partir do momento que se torna mãe, vem um download de santidade. E não é é, assim, gente. Mãe é mãe como outro ser humano qualquer, que erra e acerta como outro ser humano qualquer. Não, não tem isso. Então, mas aqui no Brasil eu percebo mais ainda que aqui no Brasil é muito comum essa coisa de deixar as mães como santas. Elas são é. uma santidade, né? As deusas. E endeusar essas mães, né? Então é por isso que é tão difícil a gente conseguir falar, por exemplo, numa novela, numa reportagem sobre mães narcisistas, porque as próprias pessoas te invalidam, acham um absurdo. Sim. Ninguém acredita também, né? Acha que é Não, filho mimado, que é filho que a gente é Nutella, exagerado, exagerado, exatamente. que não é É bem muito triste, assim. gente. Sim. Gente, tem uma aula gratuita, eu vou deixar o link na descrição para vocês, principalmente para quem está no cativeiro, que é uma aula de desbloqueio da vida financeira, é Virada da Prosperidade o nome. São quase 2 horas de aula gratuita, onde você vai compreender crenças que fazem você se auto-sabotar sem você perceber. E por isso que muitas vezes a sua vida financeira está travada. Então, faça essa aula, aproveite que ela ainda é gratuita, e no curso também tem 3 aulas, também mais específicas e um pouco assim maiores, em questões de minutos, né, de 1 hora e pouco, para trabalhar também essas questões, tá? Sobre a vida financeira. Alguém quer fazer pergunta? Ah, deixa eu ver aqui. Se tem perguntas. A Fabiana está dizendo: faço o curso, é maravilhoso, estou me curando aos poucos, liberando minha mente. Parabéns, Fabiana, pela decisão, viu? De estar investindo na sua vida, na sua saúde emocional e por estar se reconstruindo, tá bom? Parabéns mesmo. Forças, né? Para quem está no cativeiro, principalmente, para quem não está A fazendo gente curso, tem para que quem está. ter a mente muito forte. E hoje, como que você vê isso tudo, Bruna? Olha, hoje eu vejo assim, infelizmente eu não posso voltar lá atrás e mudar o fato de eu ser filha de narcisista. Mas eu posso fazer algo com o que aconteceu comigo. Então, hoje eu busco literalmente me curar, curar meus pensamentos, qualquer as síndromes que eu tenho, que infelizmente eu desenvolvi, porque todo mundo sabe que quando você tem um relacionamento tóxico assim, você vai sair com uma coleção de traumas. Não tem É, como você sair ileso. Mas eu acho que a gente pode sair desse estado, né, e não se vitimizar também, porque, como eu digo, nós somos vítimas enquanto a gente não sabe. Depois que a gente sabe, isso somos aí. sobreviventes. Então, e a gente, assim, cada vez mais se unir também, né? Nós, filhos e filhas de narcisistas, a gente se unir para que chegue mais longe também e mais pessoas sejam curadas. Porque só a gente sabe o que o outro passa, né? E a gente se entende, a gente se ajuda. Foi por esse motivo que eu criei o Instagram e passo bastante informação lá, de como é o transtorno, teste para ver se sua mãe é narcisista mesmo, para você entender melhor sobre o narcisismo, porque é o que eu digo, o conhecimento liberta. Se a gente conhece o que é o transtorno, como elas agem e o que a gente pode fazer para não se ferir, é isso que faz a gente se libertar e não deixar com que elas estraguem mais ainda a nossa vida, porque até a infância e adolescência elas já estragaram demais, né? E Verdade. fase Chega, adulta né? também, né? Sim,
Muita gente demora muito para descobrir. É verdade. Você falou do teste, eu lembrei, gente, que tem o e-book 100% gratuito, Mães Narcisistas quando a maior inimiga é sua mãe. E nesse e-book, que também o link está na descrição, tem um teste também, no final do e-book tem um teste para você fazer, tá bem? Quem quiser baixar, fique à vontade, que ainda é 100% gratuito. A Rebeca está perguntando como é o curso. Rebeca, o curso é online, ele funciona o ano inteiro, né? Você tem um ano para concluir, 365 dias, o acesso é ilimitado, então você não perde nada, né? Se você precisa voltar à aula, anotar algo, refazer algum exercício, você pode voltar e refazer. São 136 aulas, mais as aulas bônus, mais acesso a lives exclusivas, workshops, o nosso canal VIP de alunos no Telegram, e também desafios, né? Agora estamos com o Clube do Livro, e aí aproveito para lembrar os meus alunos, dia 17 será a nossa reunião no aplicativo Zoom. O livro vocês sabem, está lá no grupo, né? E hoje, quem não comprou, porque essa reunião seria no dia 30, mas algumas pessoas não compraram o livro. Então, né, aumentei o prazo e hoje, a partir de hoje, quem ler 20 páginas até o dia 17 por dia, até o dia 17 termina a leitura do livro para a gente estar aí debatendo o livro no dia 17 no Zoom. Tá bom, queridos alunos? Lembrem de entrar no canal do Telegram do aluno, o botão fica dentro do curso. E, Rebeca, as aulas são gravadas, todas essas aulas que eu falei são gravadas, e tem quando tem o workshop, o desafio, é ao vivo, tá bom? E live também exclusiva de aluno, é tudo ao vivo, e as 136 aulas, mais 10 ou 12 aulas bônus também. Tá bom, querida? Deixa eu ver se tem perguntas. A Nanda está pedindo para o pessoal dar like. É isso aí, gente. Deem um like. Senta o dedo aí, porque o YouTube começa a recomendar para outras pessoas. E você curtindo, você ajuda a aparecer na recomendação aleatoriamente de outras pessoas que podem, por um acaso, descobrir que são filhos de mães narcisistas, né? Ou filhos, tá? Sim. A gente sempre está ajudando. Eu vi que muita gente se identificou. Isso aí. Muita gente se identificou com essa coisa de ficar ajudando com dinheiro. Você tem alguma dica para dar para essas pessoas? O que fazer para não cair nessas artimanhas, pedindo dinheiro e tal? Então, gente, é assim. Para mim foi bem difícil, principalmente quando eu era mais novinha, porque a manipulação era bem grande, ela conseguia me manipular, eu entendo que vocês estão passando, né, nessa questão, mas eu comecei a literalmente me impor. Eu sei que às vezes é um pouco complicado porque a mãe narcisista pode ser perversa, né, e partir para agressão física ou algo assim. Mas é aquilo que a gente estava dizendo. Quando você aprende a se impor e falar, olha, eu não posso, e você não dá a condição dela questionar ou perguntar, enfim, e saber o que você faz com o seu dinheiro, ela realmente começa a perceber que tem algo diferente. Então você dá aquilo, né, ajuda, enfim, naquilo que é pertinente. E se eu pudesse dar um conselho, né, para vocês, seria se acertar financeiramente e ir guardando um dinheirinho, porque para poder sair, porque é muito difícil essa situação que, por exemplo, eu me encontro, que foi justamente por problemas financeiros que eu infelizmente tive que voltar para casa dela. Então, isso é bem complicado. Se você ainda tem como, né, fazer isso, vai guardando, vai fazendo ali, né, como fala, o seu pé de meia para você sair, porque quando ela tem esse perfil, ela vai querer te sugar para sempre. É verdade. E tem uma playlist aqui no canal, Morando com a Mãe Narcisista, se eu não me engano, que é uma playlist de dicas para você se organizar financeiramente. Tem um vídeo o que você comprar para morar sozinho,
dicas de convivência, tem uma playlist exclusiva que para quem está no cativeiro, eu não lembro agora o nome da playlist, eu acho que é No Cativeiro com a Mãe Narcisista, algo assim. É. Ai, eu ia perguntar outra coisa, esqueci. Vou responder a pergunta da Rebeca. A Rebeca está perguntando se tem data o curso. Não, fica o ano inteiro o carrinho para você comprar. Aí, quem está aqui, eu peço que dê uma preferência para a Bruna, o link está na descrição, é só clicar. Porque aí ela é afiliada, então ela revende e ela tem a comissão. Então, quem puder, né, quem for fazer o curso, dê preferência para ela. E Letícia, o canal do Telegram, tem um canal Flores de Lótus, que é aberto para vocês, o link também está na descrição, e o canal VIP de alunos é exclusivo dos alunos do curso. Aí a geral não tem acesso, só quem é aluno mesmo. Deixa eu ver se tem pergunta. Qual o nome do seu Insta? Rayane, é esse que está na tela, é @relatos.filha de narcisista, e o meu é vidinha.coser. Lá no Instagram, gente, eu tô sempre dando dicas de como, principalmente para quem ainda tem, ou tá no cativeiro, ou ainda tem essa dependência emocional. Então, eu tô sempre dando dicas de como pode fazer para se libertar disso, para ir aprendendo técnicas, todo o conteúdo que eu posto lá. Conteúdo da Virgínia, que já é especialista no assunto, conteúdo de psicólogos, psiquiatras. Então, eu estou sempre por lá também, ajudando vocês. O pessoal me chama bastante por DM. Eu estou sempre tentando lá a gente se ajudar, né, de alguma forma. E é isso, a gente se ajuda. Isso aí. Eu tenho essa mesma visão. Nunca dividindo, sempre somando, né? Por isso que eu gosto de convidar outros profissionais, e estou sempre trazendo gente aqui, porque eu imagino, até tem uma aluna que ela tem um canal bem grande até, e ela fala sobre narcisismo, e a gente fala assim, eu fico triste quando eu não consigo postar vídeo todos os dias, porque eu fico pensando em quem está no cativeiro. Meu Deus, como deve ser difícil na pandemia, e às vezes um vídeo faz uma diferença enorme, uma postagem faz uma diferença enorme na vida de quem, principalmente quem está no cativeiro. Então, eu faço de tudo para sempre, todo dia ter alguma coisa para ser, nem que seja uma pontinha de esperança naquela pessoa que talvez está achando que não tem mais jeito, mas tem jeito, Exatamente. gente. Tem. A gente precisa manter a mente firme. É muito difícil, mas a gente conta exatamente como a Virgínia falou. A gente é um vídeo, é uma imagem, alguma coisa que você acompanha no Instagram, um direct que a pessoa te manda e você responde. Sinceramente, para mim, me faz tão bem, porque eu entendo vocês, vocês me entendem, a gente conversa. Então, eu acho muito importante, assim, sabe? A gente dividir, ter esse espaço para poder dividir essa dor, né? Que estamos todos na mesma tempestade. É Então, a gente verdade. sabe o que o outro está passando, né? Obviamente, gente, nem toda vítima é empata, tá? É importante a gente também abrir uma ressalva aqui que tem vítimas que são narcisistas. Tem Exato. profissionais que são narcisistas, tem médicos, tem advogados, juízes, políticos, terapeutas, e tem vítimas que são narcisistas, Tem ou que tomar são muito cuidado. gente ruim de ruim, né? Que o Dr. Kurt Mendonça brinca, é gente ruim de ruim. E tem gente que é ruim de ruim, então cuidado nos grupos, cuidado com quem você conversa, cuidado para quem você se abre, porque tem gente maldosa, sim, tem vítima que não deixa de ser vítima, mas que acabou caindo para o lado, né, lado ruim da história, né? Então, cuidado, muito cuidado. Ó, a Meire dizendo, a reportagem do Fantástico é que me deu um start. Poxa, gente, vamos pensar em algo, o que a gente pode fazer para tentar uma outra reportagem? Vamos pensar em algo que a gente pode fazer. Não sei, está tudo tão parado também na TV por conta da pandemia, mas de repente, sei lá, uma entrevista online. Vamos pensar o que a gente consegue fazer aí juntos, que a gente consiga multiplicar esse conhecimento. Eu acho que hoje em dia, Virgínia, a internet está muito, né?
Tá todo mundo na Ainda internet, bem, né? ainda bem, graças a Principalmente. Deus. Ainda bem, a gente se conecta. Então, por isso que eu sempre falo, né, gente, para ajudar, compartilhando o conteúdo, compartilhando os vídeos. Eu não sei se todo mundo sabe, mas tem como você ser inscrito no canal e da pessoa e ocultar as suas inscrições. Porque acho que tem muita gente que tem medo, né, que algum familiar veja. Então, tem como você ocultar os canais que você consome, justamente para você conseguir compartilhar de uma forma mais privativa, vamos dizer assim, mas levar esse conteúdo adiante para a gente conseguir que mais vítimas descubram mais cedo. Isso. Eu tenho como meta, tô doida para terminar esse mês, agora de abril eu finalizo a minha formação em psicanálise, para ter uma autoridade para tentar fazer palestras em escolas de ensino Ai, médio. É que um desejo, legal! Vai ser maravilhoso. porque se você descobre na adolescência, você tem aí a vida toda ainda mais cedo para você sair de casa. Eu amo a terapia Exatamente. de vida, gosto muito, mas não teria uma autoridade de palestrar e de fazer esse trabalho voluntário, então eu estou fazendo. Esse mês, graças a Deus, eu me formo, estou na reta final. Por isso que eu estou bem sumidinha do Instagram, nos stories, eu postava com mais frequência, mas de vez em quando eu estou aparecendo lá. Sempre que dá, eu corro lá. A mídia está perguntando qual a relação do narcisismo com o mundo espiritual. Tem um vídeo no canal chamado Mães Narcisistas e o Mundo Espiritual. Como o mundo espiritual é particular, eu falei na visão cristã. E aí engloba todo mundo que acredita em Cristo, né? Então eu Sim. dei minha opinião lá, mas como é espiritual, cada um tem uma visão diferente. Mas tem esse vídeo, vou deixar ele nos comentários, para quem estiver assistindo depois, assistir, tá? Como que é o meu ponto de vista é a questão espiritual, que não abona o transtorno, tá, gente? Transtorno de personalidade é transtorno de personalidade, não tem jeito. Exatamente. Não importa de qual religião elas sejam, em todas as religiões, infelizmente, gente, a pessoa quando ela é abusiva, ela tá em todo lugar, não importa. E muitos, já até fiz um vídeo falando sobre isso, que muitos se escondem justamente atrás da religião, atrás das igrejas, para cometer os abusos, mas para a sociedade passar essa imagem de não, eu sou uma santa, vou para a igreja, ela que é endemoniada. Eu oro, né? É, Leva a foto da filha para orar na igreja, né? exatamente. Novena para a filha ficar curada da depressão. Tem Nossa, minha foto deve estar lá graça. na Aparecida, Ah, enfim. acredito, eu acredito. Coloca um copo de água em cima da TV, por aí Acende vai, gente. vela, né? Reza o terço, se ajoelham, pegam a Bíblia para ler em voz alta no Salmo, no Salmo não, nos 10 mandamentos, né? Honrar pai e mãe, elas ficam Isso. falando alto. Eu É acho engraçado que muito se fala, né? Elas usam muito esse mandamento de honrar pai e mãe, mas a parte que fala que não pode irritar os filhos, elas não leem, né? Que elas elas irritam pulam, a gente o tempo todo. verdade. Elas pulam essa parte. Elas só pegam a parte da Bíblia que é conivente a elas. E honrar não tem nada a ver. Tem até uma live com o Não Carlos tem. Bregantin aqui no canal. Ele é pastor da Igreja Caminho da Graça e ele fala como honrar pais perversos, como se afastando e, se possível, orando. É o que ele Exato. fala, uma live sensacional, gente, assistam. O Carlos Bregantin, o Caminho da Graça é a igreja fundada pelo pastor Caio Fábio, e o Caio Fábio tem bastante vídeo sobre mães narcisistas no canal dele. Então fica aí a dica para quem é cristão. É bem Legal. interessante fazer uma análise aí desses vídeos dele sobre mães narcisistas. Tem bastante conteúdo. Bem, é isso. A Letícia está perguntando: quando sair de casa, devemos fazer contato zero ou
diminuir de contato. Ah, eu sou a favor do contato zero. O que você acha, Bruna? Então, eu também sou a favor do contato zero. Eu estou sonhando com esse momento, porque eu acho assim, gente, eu entendo a dúvida assim de muitas filhas e filhos dessa questão do contato zero, mas eu acho que quando você sai da casa, né, dela e deixa uma ponte para ela encontrar você de novo, ela vai te manipular à distância. Ela vai fazer você se sentir culpada. Ela fez isso comigo, então é uma prova viva disso. Ela conseguiu fazer isso comigo, fez eu me sentir culpada. É, inventa coisas porque ela é vitimista, então ela inventa que estava triste, que ia morrer de depressão e tantas e outras coisas que não tem jeito, gente. Se você manter o contato, ou você tem que ter a cabeça muito forte para você entender que tudo aquilo é blá 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 e ignorar, ou você vai cair. Não tem muita escolha. E mesmo por mais forte que você seja, qual a vantagem nessa relação se ela não é recíproca? Só porque é sua mãe? Exatamente. Não faz E você sentido. tem que viver a sua vida, gente. Elas nos criaram para ser, para sempre infantis, codependentes delas, não ter a nossa própria personalidade. Então, assim, quando criança, quando adolescente, já foi roubado muito de nós. Já foi roubado É, muito a nossa personalidade, as coisas que a gente gosta, porque é tudo que ela quer do jeito que ela quer. Então, eu acredito que quando você consegue sair e já está na fase adulta, por exemplo, você tem que viver a sua vida, sabe? E você está ouvindo isso de uma pessoa que, infelizmente, por outros motivos, né, enfim, acabou cometendo o erro de voltar. Então, isso é muito difícil. Quando você volta, é 1 milhão de vezes pior. é verdade. Eu já fui e voltei 3 vezes de casa para casa dela. E olha, se você volta com filho, então, meu Deus. Eu não tenho filhos, acho que essa é a parte menos pior, né, É, nesse sentido. ela ia Mas, triangular com certeza. e ela, olha, gente, ela faz triangulação com a minha gata. Eu tenho uma gatinha. E ela faz até com Ai, os não animais, gente. acredito. Vocês imaginam com uma criança? Vocês É, imaginam com uma criança o que, que ela ia fazer? Eu ia falar, olha, não dá isso aqui para a criança comer. Eu ia virar as costas, ela ia enfiar na boca da assim que criança e elas ia fazem. falar, não conta para mamãe. Ainda ia ensinar a mentir. Assim mesmo. A minha filha mais nova tinha intolerância a glúten, e aí ela dava escondido tudo que não podia e falava para ela não me falar. E também ela Nossa, tinha uma dermatite de contato com sabão em pó e cloro, e aí quando sentava no vaso virava ferida. oh E meu aí Deus. aqui em casa a gente parou de usar, porque descobriu. Ela ia da casa da avó e aí voltava com a ferida. E a minha mãe jurava de pé junto que não tinha usado Ai, elas cloro. mentem. Como Olha, mas ela, eu mentem. não uso mais, não uso. A menina voltava com a perna machucada, porque encostava, elas mentem assim, na cara dura É mesmo, sem o menor pudor. descaradamente. É descaradamente, gente. Não acredite nunca numa narcisista. Se você tá desconfiando, é o correto, porque elas sempre É, vão mentir. Infelizmente, eu desenvolvi uma gastrite bem eu já complicada tive. e eu tô tentando, né, curar, mas é muito mais emocional do que, enfim, todo mundo sabe, é muito mais emocional do que a parte física. Mas hoje em dia tem certos alimentos, certos temperos que eu não posso comer. E eu já acabei comendo uma comida dela que ela jurou de pé junto que não colocou pimenta. E eu ainda falei, olha, por favor, se você colocou, me avisa, porque eu sei que eu não posso. Não, jurou de pé junto. Gente, não deu outra. Eu comi para não criar mais conflito, porque ela cria conflito por tudo, né? Eu comi e passei mal. E meu estômago vai mentir?
Não, meu estômago não mente, né? Quem Quando mente a é gente ela. não. E elas mentem, juram de pé junto, é impressionante. Elas mentem assim, olhando no seu olho, e Exato. você até duvida de você mesmo, porque É o a gaslighting. facilidade que elas têm para mentir é surreal. A minha não é essa Sim. de ficar, ai, de depressão, não. Ela fala que depressão é mentira, que é a preguiça que é a doença do preguiçoso, e que ela Nossa. jamais na vida dela um dia teria depressão, porque ela gosta de trabalhar, e quem tem depressão, ela nem fala que é do diabo, não, porque tem uns que falam que é do diabo, né? Uhum. Ela fala que depressão é coisa de gente fraca, e que ela não Ah, é fraca. invalidando qualquer tipo de coisa que a gente tenha, qualquer coisa, enfim, depressão, ansiedade, elas estão sempre invalidando. A minha, no caso, é doidinha para ter uma doença para se fazer de vítima. Então, cada hora ela arruma uma doença, acha que está doente, ela gosta disso. A mídia está perguntando o que fazer quando você é filha única e tem uma mãe narcisista doente. Fazer a mesma coisa que eu fiz. A minha mãe já ficou doente, depois do contato zero. Eu sou filha única e eu aconselho não ajudar. Elas colhem o que elas plantam. Eu não tenho pena nenhuma. Parente ligou, eu falei, olha, não vou ajudar. Os tios ligaram, os tias, eu falei, olha, não vou ajudar. E não ajudei, gente. E não ajudo. Não ajudo. Primeiro eu, depois ela. Então, cada um colhe aquilo que planta. Não é vingança, não é nada disso. É simplesmente porque, primeiro, eu preservo a minha saúde. Porque se eu entro em contato, eu perco a minha saúde, ela sobrevive e eu morro. E eu não vou morrer Exatamente. para ela continuar viva cometendo as maldades dela. Ela que busque outra pessoa para derramar esse ódio que ela tem dela mesma em outra pessoa, não em mim. Então, de jeito nenhum, eu não ajudo. Os parentes estão avisados, depois disso eu não sei se ela passou mal ou não, porque eu não tenho contato com parente nenhum. Se passou, não me procuraram mais, porque eu já tinha dado recado e ainda falei, olha, não me enche um saco não. Se me encher o saco, vai sobrar para todo mundo. Porque todo mundo sabia o que acontecia comigo quando eu era criança e nunca ninguém me socorreu. Ó, se me encher o saco, vai sobrar processo para todo mundo. Nunca ninguém mais me procurou, então eu nem sei se ela passou mal ou não. Mas isso é individual de cada um. Cada um escolhe o que fazer. A minha indicação é não ajudar. Não vai. Não vai. Porque um dia, se você está doente, ela vai, pode até ir te ajudar, mas essa ajuda vai ter um preço. E talvez o Sim, preço é a sua sanidade mental. Ela vai para poder, sei lá, você está operado, vai lá para limpar a sua casa, a gente inferniza, né? sim. Quem tem mãe narcisista que passou pelo puerpério com a mãe narcisista sabe o que é você quase ficar louca. Preciso fazer um vídeo sobre isso, porque é um momento muito delicado quando você ganha um neném, né? Quando você ah, é, vai parir, né? E elas, esses primeiros dias, é muito traumático para uma mulher, principalmente a primeira gravidez. Elas estando ali, elas deixam a gente louca. E Sim. eu não ajudo, não, gente, não mesmo. Uh-uh. Eu acho que essa fase, eu não tenho filhos, né? Mas acho que essa fase do puerpério é muito importante. Eu já recebi alguns relatos lá no Instagram que as meninas falavam assim que ela acabava falando que foi ajudar, né? Que no fim não ajuda nada, mas É, acabava falando assim para o marido: ah, a fulana não sabe cuidar direito do bebê. Eu acho que quem vai ter que criar sou eu. Eu que vou criar exatamente. essa criança. Não é Então, assim, se mete no umbigo, né, da criança, a medicação, se vai sim, tomar leite, se vai amamentar, se seu é um leite é tipo de madeira, fraco, isso tudo ela me falava. seu leite é Bizarro. fraco, você não tá dando conta. Então, imagina a situação da mulher já com essa queda toda de hormônios, né? Enfim, e ainda ter que Carências ficar ouvindo nutricionais uma pessoa também. abusiva. É, É bizarro, gente. Olha eu não só. quero de jeito nenhum. É, Quando não, eu tiver e a filhos, gravidez acaba sendo um motivo de Hoover, né? Elas fazem muito Hoover quando a filha engravida. Ah, eu quero conhecer meu neto.
Aí a Uhum. filha talvez fique na esperança, talvez ela vai mudar se tiver um filho, vai tratar diferente. Não Não muda, vai, gente. Não não muda. muda. Isso, assim, aconteceu com meu irmão, né? E ela usou, né, a minha sobrinha para fazer esse hoovering. Ó, E, assim, não adiantou. Ela quer chamar mais atenção que o próprio bebê, né? Que a própria criança. aham. E, nossa, ela invalidava demais a minha cunhada. Nada que minha cunhada fazia estava bom ou estava certo. Então foi bem difícil, bem complicado até para o meu irmão. Hoje, graças a Deus, ele tem contato zero. Ele conseguiu e Elas ele têm tem contato zero. tanta infantilidade, essa coisa de disputa. A minha Sim. filha mais nova nasceu 2 dias depois da data de aniversário dela. Então, quando os parentes vinham da capital, às vezes tinham que escolher ou o aniversário dela ou o aniversário da minha filha, porque às vezes coincidia de ser no mesmo final de semana. Uhum. Nossa, ela pegou o ranço da minha filha por causa disso. Minha filha, sei lá, tinha Meu 5, Deus, 3, coitada. 2 anos. É bizarro. E o meu segundo puerpério não foi tão difícil, porque meu marido, antes de eu descobrir o narcisismo, ele já delimitava. Ele não era Uhum. igual o meu ex-marido, que ficava de boca fechada. Ele dizia: não fala assim com ela, não vai ficar Uhum. aqui. Já fez o que tinha para fazer? Fulano, pode ir. Então, ele Que colocava bom. limite, né? Então, foi menos difícil. É uma A, ajuda, né? a Milene está perguntando de ser filha única. É a mesma coisa, gente, a mesma resposta eu diria. Não é porque é filha única que você tem que se desgastar, se matar para sua mãe sobreviver e você morrer, não. Isso não pode ser uma desculpa, tá, gente? Não pode ser uma desculpa, porque é filha única, porque se fosse, eu estaria perdida. Sou filha única, Sim. tenho outras filhas de mães narcisistas, alunas minhas que são filhas únicas e que estão no contato zero. A Távara, que já deu o depoimento, tem uma playlist aqui no canal escrito Depoimentos de Alunos. Tem vários alunos que já deram depoimento. A Távara conta a história dela. Ela é filha única e está no contato zero há um tempão. Então é Eu possível acho sim. que eu acho que essa questão que as filhas únicas ficam tão preocupadas é justamente a pressão da família, é a pressão das pessoas ao redor fazendo pressão nessa filha de falar assim, mas ela é sua mãe, mãe só tem uma, não importa o que ela te fez, e não, gente, isso tudo tá errado, isso é loucura que o povo fica falando que é justamente macacos voadores dela fazendo esse tipo de lavagem cerebral na sua cabeça. Não caia Sim, nessa. sim, sim. A Darlene está perguntando como o que fazer quando os filhos desconhecem o narcisismo, os irmãos. Tem um vídeo aqui no canal, como é o nome? Como contar para o irmão se a mãe é narcisista? Assista, Darlene. Aí aquele negócio, contar e salve-se quem puder. Você fez a sua parte, contou, acredita quem não quer, e cuide-se. Não queira salvar seu irmão, que se já é adulto, não tem o que se Sim. fazer, Eu né? contei para o meu, assim que eu descobri, ele também achava errado, achava estranha essa relação que a gente tinha de altos e baixos com a minha mãe. E aí, quando eu descobri o narcisismo, eu mandei o vídeo, né, para ele da matéria do Fantástico. E contei para ele as pesquisas que eu tinha feito, mandei alguns links para ele ver. Ele, ao mesmo tempo que ele ficou chocado, assim como eu fiquei, ele olhou e falou assim: eu já esperava alguma coisa, né? Porque a gente já sabia que a relação que ela tinha com a gente não era normal. Então, assim, ele me entendeu, entendeu toda a situação, mas eu sinto que ele ainda sente falta do contato com ela, eu sinto que ele é, assim, dependente emocional dela, que ele sofre um pouco. Infelizmente, ele ainda não passou por Para esse ele luto. fazer seu curso, que Sim. tem 12 aulas só sobre a codependência, gente, para vocês vencerem os 12 passos para você vencer a codependência no curso. Convida ele para fazer o curso. O problema é Assinar que ele não admite, né? ah, aí fica Ele não difícil. admite.
Ele acha que ele tá ótimo, que tá tudo certo, e eu acho que tem que Hum, tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, gente, principalmente quando a gente já saiu, não tá mais na casa do narcisista, a gente acha que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso, tá tudo certo, e não, gente, não tá. Você precisa se curar psicologicamente, você precisa se curar internamente, porque se você não busca a sua cura, quando acontecer algo, você vai sucumbir. Qualquer coisa vai fazer você sucumbir. e aí entra em depressão e não sabe por quê, do nada, né? São os É, traumas, as feridas que não foram cicatrizadas. É colocar band-aid em cima de buraco. Não dá, a gente, uma exato. hora o band-aid rompe, a ferida fica exposta e dói. A Uhum. Sinara está dizendo, Virginia, parabéns pelo seu trabalho, eu rezo todos os dias para não ficar doente. Obrigada, preciso mesmo de orações, gente. No mundo espiritual, para quem acredita, né, no mundo espiritual, é uma guerra espiritual continuar aqui todo dia de Exato. pé, adoecer, porque a gente leva a luz, né, ô Bruna? Luz em Sim, meio às trevas. Então, é um trabalho árduo e realmente não estar doente é um grande privilégio. Sendo filha de mãe narcisista, então, é um grande é privilégio verdade. acordar bem. E eu sou muito grata a Deus por hoje ter saúde, mas quando lembrarem, orem por nós, reze por nós, Sim. mande boas energias para nós, para quem faz esse trabalho, como eu e Bruna fazemos, porque não é fácil. A Desde Paula, quando eu comecei, já aconteceu várias coisas. Acho que para quem, né, acredita, assim, já aconteceram várias coisas que você fala assim, já sei. Aí você sabe que você está no caminho certo, porque aí verdade. começa a ter os ataques. É sim, gente, eu acredito. A Paula está dizendo, minha mãe, como vou cuidar do meu pai que me abandonou? E eu? Não entendi. Minha mãe, como vou cuidar do meu pai que me abandonou? E eu? Ah, não entendi. Será que você está querendo dizer que a sua mãe, É o o pai, seu será que é avô, narcisista? não sei se é o avô que abandonou a mãe, e Hum. a mãe fala, questiona como eu vou cuidar do meu pai, sendo que ele me abandonou. E a Paula está dizendo, e eu também não fui abandonada? Acho que é isso, não sei se é Ah, isso. sim, pode ser. Faz sentido, né? É que o narcisista ele só se importa com ele mesmo, né? Então, Vai assim, morrer assim. dedicar a vida dele para você, não, mas você tem que dedicar a sua vida para ele, entendeu? Porque ele quer ser o centro de tudo. Então, as narcisistas não se importam. Elas, Não. a- elas colocaram a gente no mundo justamente para a gente, praticamente assim, a gente cuidar delas. E eu já ouvi isso também. Investimento. Sim, Investimento a longo prazo, para vocês ter têm alguém para que cuidar na velhice. vocês têm que cuidar de mim. Eu cuidei de vocês para vocês cuidar de mim Tem tudo na do minha bom e do melhor. velhice. Ah, eu não sei que ela já falou isso, mas eu não sei que tudo do bom e do melhor que foi esse, porque eu sempre tive uma infância simples, Eu é, tô, tinha coisas ganhadas das primas, eu não tinha nada de luxo, assim, gente. Mas mesmo assim, era muito feliz e grata pelo que eu tinha. Mas não sei que a pão de ló foi esse que ela falava, não. Porque ela sempre fala que nós éramos tratados a pão de ló. Eu não sei que a hum, pão de ló era esse. a minha também. Eu usava muita roupa de menino, porque era tudo ganhado, tênis ganhado, muita Eu dificuldade usava também. financeira. Depois melhorou, obviamente, a economia do Brasil mudou, né? E teve uma melhora. Mas eu tenho ainda os irmãos paternos que sempre jogaram na minha cara, indiretas, né? Que eu tive uma vida boa, porque meu pai assumiu a minha mãe. E eles não, meu Nossa. pai sumiu, fez aquele monte de filho e foi embora. Então, eles achavam um privilégio ter um pai psicopata, Ah, pedófilo, que ótimo, né? abusando, Ficasse né? para eles, então, né? Pois é. Tanto que quando ele morreu, nenhum dos filhos foi lá no velório. Nenhum dos filhos Nossa. foi. E achavam que era um privilégio, privilégio. Sempre escutei isso, que eu tive vida boa, porque eles passaram muita fome e tal, que eu era sortuda. Ah, que sorte, né? Nossa. Ter um pai pedófilo, que maravilha. A Miriam está perguntando: minha mãe depende de mim para cuidar da minha irmã autista e faço praticamente o trabalho de mãe.
ela fala que tem pena de mim porque sou frágil. Isso, na verdade, é uma reflexão do que ela é. Pode ser, Miriam, mas você não consegue cuidar dessa sua irmã sem ter esse vínculo com a sua mãe? Você não tem interesse, de repente, de tentar a guarda dessa irmã? É o que eu faria, gente. Se eu tivesse um irmão Sim. pequeno ou dependente, eu tentaria judicialmente essa guarda, não deixaria, não. E aí romperia com ela, romperia, sem dúvidas. Até porque, infelizmente, você, no caso, sendo a mais velha, ela já prejudicou o seu psicológico. Aí deixar prejudicar até o irmão que realmente, né, enfim, eu acho que eu também não deixaria prejudicar, não. Acho que eu daria um jeito. Eu iria lutar, sem dúvidas, judicialmente eu iria. Tem uma live aqui no canal, gente, com a doutora Jaqueline Apilar, ela é advogada criminalista, que é violência psicológica, lá na playlist Dúvidas Jurídicas, que ela ensina como juntar provas, tá? De agressão psicológica, tortura psicológica, a gente nunca sabe quando vai precisar. E nesses casos de guarda, é muito importante, né, ter essas ferramentas em mãos. Bruna, querida, quero te agradecer por você dispor do seu tempo e estar aqui conosco. Muito obrigada. Que você continue trilhando o seu caminho de independência financeira. Que Deus te abençoe. Comprem o curso, gente. O link está aqui na descrição. Mais uma vez eu peço, quem for comprar, dê essa preferência para a Bruna, que ainda está em cativeiro, que ela e o marido possam ter a casa deles e possam ser independentes Amém. financeiramente. E que nós possamos estar aqui torcendo por você, Bruna, e torcendo uns pelos outros, que é o mais importante. Verdade. Tá bom? Muito obrigada. Sigam eu a só Bruna. Quero agradecer muito. Agradecer muito, eu estou muito feliz de ter participado da live. Eu agradeço você, Virgínia, pelo convite e por todo o trabalho que você faz, que ajuda todas nós. É tantos vídeos, eu estou sempre recomendando lá no Insta e tudo, porque é tantos vídeos, tantas dúvidas que você já respondeu. Esse trabalho que você faz é tão lindo de você Obrigada. ter conseguido se libertar. E você poderia muito bem só seguir a sua vida, mas não, você está aqui ajudando nós a descobrir e se libertar também. Então, eu estou muito feliz, gente. Agradeço todo mundo que entrou na live, que está sempre aí curtindo, compartilhando. Que Deus abençoe a vida de todo mundo, independente da religião também, o que você acredita, mas que Deus possa abençoar todas nós. O que eu mais quero é ver todas nós curadas, libertas, e que isso tenha sido só uma coisa ruim da nossa vida que passou e que hoje a gente Isso. não sofre mais. O que a gente viveu não resume a nossa vida, né? A nossa vida se Exatamente. resume do hoje para amanhã. O que a gente vai construir de hoje para amanhã, né? Isso que importa. E essa construção depende não do tempo, o tempo passar. Eu costumo dizer, o que cura não é o tempo, é o que você faz com o tempo. Então, Exatamente. utilize esse tempo a seu favor, busque a cura, busque a superação, porque o tempo passa. E às vezes você está aí empurrando com a barriga. Aproveita hoje o depoimento aí da Bruna, clica no primeiro link, faz a compra do curso, você tem 1 ano para concluir, 7 dias para testar, se não gostar, você clica no botão de estorno, porque é uma ferramenta de cura. Tem vários depoimentos lá na página, lá no finalzinho você olha, tem vários vídeos de depoimentos para você estar aí assistindo, tirando suas dúvidas. Tá bom, gente? Muito obrigada por todos estarem participando. Sigam a Bruna, relatos.filha de narcisista no Instagram, no YouTube, Relatos Filha de Mãe Narcisista. Filha de Narcisista também. No YouTube, né? E no Facebook tem também ou não? Então, tem a página no Facebook também. É tudo Relatos Filha de Narcisista. Se eu colocar ali na busca do YouTube também já acha rapidinho o canal. Tá bem, gente. E tem também a página Flor de Lótus, Comunidade Flor de Lótus no Facebook, onde eu e minha equipe publicamos sobre narcisismo. E tem aí a página no Facebook, o canal do Telegram, Flores de Lótus, também vai ficar tudo na descrição para vocês, as aulas gratuitas, tá bom, gente? Uma boa Páscoa para todos, amanhã tem vídeo,
e que seja um bom feriado para todos, descanso para alguns, e quem está no cativeiro, forças, Bruna, forças, porque tudo Sim, passa e o rio nunca segue o mesmo curso. E a vitória exatamente. vai Não há chegar. nada fixo nem permanente. Exatamente. Tá bom, gente? Obrigada, tá? Muito obrigada a Obrigada, todos que gente. participaram. E, Bruna, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Obrigada, Boa gente. Páscoa Um para beijo. todos. Bom feriado. Tchau, tchau, gente. Tchau.